precisamos da sua graça. Nada é impossível para o Senhor. Tu és o nosso Deus, o Deus que cuida de cada vida, o Deus que supre as necessidades, o Deus que é a nossa paz. Nós temos paz por conta do sangue que foi derramado pelo Cordeiro, Pai. Nós estamos aqui nessa noite para ouvir a Tua voz, para receber a Tua palavra, especialmente para nos tornarmos tudo aquilo que o Senhor nos criou para sermos, no nome de Jesus. Amém. Estamos fazendo um teste hoje com esse microfone. Não dá nem para perceber que tem um microfone aqui, dá? Vocês conseguem notar? Podem se assentar. Estou quase cantando aquela musiquinha. Estou seguindo a Jesus Cristo. Esse caminho. Você pode abrir a sua Bíblia em Salmo 23? Eu não desisto. Atrás o mundo, Jesus na frente. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos trabalhando no mês de março, no mês de abril, a série No Divã de Deus. E nestas terças-feiras, foi trabalhado aqui nesse púlpito o Salmo 51. Nós estamos trabalhando este tema com o livro de Salmos. Salmo 51, que é o Salmo do arrependimento. Também o Salmo 103, o Salmo da misericórdia de Deus. O Salmo 27, o Salmo que revela o anelo, a sede e a fome pela presença de Deus. O Salmo 139, que apresenta Deus como Deus onipresente, o Deus onipotente. E também o Salmo 22, a semana passada, pelo pastor Edson, que apresentou os lamentos, os dramas e convicções do salmista, do povo de Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura do Salmo 23. Após a leitura, você permanece com a sua Bíblia aberta neste salmo, um salmo muito conhecido, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O tema que eu gostaria de trabalhar dentro dessa temática, o título seria: No Divã de Deus, o meu pastor. Como eu já disse, o Salmo 23 é um salmo muito conhecido. É um salmo que meu pai, já falecido, meu pai me dizia que ele sabia de cor um versículo. E o versículo que ele sabia era: o Senhor é o meu pastor. Muitos memorizam esse salmo, muitos conhecem, alguns aqui talvez recitariam de cor este salmo. Certa vez um preletor, um pregador, ele recitou de uma forma decorada esse salmo, com uma oratória a causar inveja, de forma linda. E ao fim do Salmo 23, quando ele terminou, todos os ouvintes aplaudiram de pé. Num outro momento, um outro senhor mais simples, com um pouquinho ainda de dificuldade, leu o Salmo 23 para aquele mesmo público. E ao fim deste salmo, todos estavam prostrados, chorando. E este primeiro perguntou ao segundo: mas o que aconteceu que quando o Senhor leu, todos estavam prostrados e quebrantados? E esse senhor disse: é muito simples. Você conhece muito bem o Salmo 23. Eu conheço muito bem o Senhor do Salmo 23. E na verdade a proposta desse tema no Divã de Deus é que nós
conheçamos não somente os Salmos, e hoje não somente o Salmo 23, muito bem, mas a proposta é que nós conheçamos o Senhor do Salmo 23. Não somente aquele que eu ouço falar, mas aquele que eu falo com Ele, que eu ouço a sua própria voz, que nós caminhamos juntos. O Senhor do Salmo 23, Ele quer ser o seu Senhor. Salmo 23 foi escrito por Davi, e é bem interessante porque Deus, no Antigo Testamento, Ele é o Deus que Ele se revela por alguns nomes que nós podemos chamar de nomes redentores. Eu vou explicar para vocês. Deus, Ele se apresenta como Jeová, que significa eu sou, aquele que se revela. Jeová. E alguns nomes redentores que eu vou apresentar para você durante a explanação, essa pregação. Por exemplo, um deles, Jeová, Shalom. Jeová, o Senhor, Shalom, é a minha paz. E aqui dentro de Salmo, nós podemos identificar 7 desses nomes redentores. E com estes nomes redentores e com a explanação desse Salmo, nós vamos também fazer uma ponte para aquilo que Cristo fez por nós, através da sua morte, da sua ressurreição. Visto que nós estamos muito próximos de celebrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Próximo domingo, no nosso musical, nós poderemos ver melhor. Mas hoje eu quero que você entenda neste salmo como que eu posso me apropriar de tudo aquilo que Jesus fez na cruz. Os nomes redentores de Deus eles revelam as características de Deus, assim como a sua vontade. Salmo 23. Primeiro nome redentor é o Jeová Raá, que significa o Senhor é o meu pastor. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor, ou seja, o Deus que cuida de mim. Às vezes nós declaramos e nós falamos que Deus é aquele que cuida de mim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas na verdade, muitas vezes isso não é real nas nossas vidas. Eu declaro que o Senhor é o meu pastor, mas na verdade quem está cuidando de mim sou eu mesmo. Deus não tem nenhum controle sobre a minha vida, sobre as minhas decisões, sobre os meus anseios. Eu falo que Ele é o meu pastor, mas Ele precisa de fato ser o pastor da sua vida. Com a queda, lá no princípio, quando Adão e Eva pecaram, Deus deixou de ser o pastor deles, porque eles andavam juntos, na criação, caminhavam juntos, havia paz, havia harmonia, havia propósito, havia eternidade, havia justiça. Quando o ser humano pecou, ele foi separado de Deus e resolveu seguir o seu próprio caminho. A palavra de Deus diz que a humanidade é como ovelhas que se desgarraram do seu pastor, cada um foi para o seu próprio caminho. E quando nós nos deparamos com a humanidade, está cada um seguindo o seu próprio caminho, alienado de Deus por causa da queda. E o problema não é a humanidade lá fora estar alienada de Deus, é quando nós, muitas vezes dentro da igreja, estamos alienados de Deus. Nós estamos aqui, cantamos, mas parece que aquilo não é real no meu ser, na minha vida. Nosso corpo está aqui, o coração está longe. E muitas vezes eu tenho dito que o problema não é aquela pessoa que perde a fé e sai da igreja. O problema é aquela pessoa que perde a fé e fica na igreja. Então eu preciso olhar para dentro de mim e entender que eu preciso, de fato, ser ovelha do seu aprisco, me alimentar dele, ser conduzido por ele. Mas Jesus, ele veio justamente para nos tornar ovelhas do seu aprisco. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus veio resgatar o pastoreio sobre as nossas vidas. Para isso ele veio. Ele veio juntar este rebanho para ser por ele alimentado. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 6, aquele que se alimenta de mim, Jesus diz, viverá por minha causa.
Às vezes eu me digo ovelha do seu aprisco, mas eu estou me alimentando de tudo aquilo que o mundo oferece. E muitas vezes das migalhas que Satanás está colocando sobre a minha mesa, mas não do nosso Senhor. Jesus vem com essa proposta de nos tornar ovelhas, para que ouçamos a sua voz. Não a voz, porque muitas vezes no cotidiano, nós, depois de um dia atribulado, tenso, as pressões do mundo, as metas que eu tenho que alcançar, chego em casa, TV ligada, as redes sociais, a minha família, a voz de Deus, as pressões internas, e nós não sabemos a quem ouvir. Deus quer que nós paremos tudo, ouçamos a sua voz e saibamos priorizar as coisas de Deus. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Que voz temos ouvido todos os dias? Será que é a voz do nosso pastor? Quem conduz as minhas decisões, o meu jeito de ser, os meus princípios, ideais, caráter? É a voz do nosso Senhor. Então eu sou ovelha quando eu sou por Ele guiado, alimentado, quando eu aprendo a ouvir a sua voz. A palavra de Deus, ela também nos guia, porque ela é lâmpada para os pés. Então Deus nos guia por meio da sua palavra, e luz para os nossos caminhos. Lâmpada para os pés, luz para os nossos caminhos, é a tua palavra. O Espírito Santo que Deus nos oferece, é o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade. Eu preciso do Espírito Santo para decisões mais simples e muitas vezes mais insignificativas que você possa achar na sua vida. É o Espírito que precisa dirigir os seus passos. Alguns anos atrás eu precisava trocar o carro, e nós tínhamos um carro de um determinado valor, estávamos pagando o financiamento, e eu tinha um consórcio também que estava pagando de um valor não tão alto, valor razoável esse consórcio. E justamente quando nós quitamos a última parcela do carro, saiu o consórcio. E nós juntamos este valor, vendemos o carro, depois que financiamos, juntamos esse valor, tínhamos o valor para comprar um carro. E a gente pensa, poxa, isso eu resolvo. Deus não precisa se envolver com todas as coisas da minha vida. Mas não, Deus, Ele quer se envolver. E a pior coisa do mundo é quando você quer comprar um carro e não sabe que carro você quer comprar. E aí você vai de lugar, de garagem em garagem, e pergunta para uma opinião de todos, você fica maluco. E eu orei, falei, Deus, eu quero um carro assim. Eu quero um motor assim, 1.6, eu quero um carro que seja completo, eu quero um carro que tenha o som original e tal, tal, tal. E orei, falei, coloquei os detalhes diante de Deus, né? De repente apareceu alguém que disse assim, meu pai quer vender o carro. Sério? Que legal, vou lá ver. Fui lá, entrei no carro, 7.000 quilômetros rodados, 1.6, original o som, completinho. Quanto que ele está pedindo? Tal valor. Era o mesmo valor somado do consórcio do outro carro. Exatamente. Só que o carro era vermelho. Eu lembrei, eu não orei pela cor, né? Eu não queria um carro vermelho, mas agora eu gosto de um carro vermelho. A propósito, estou vendendo, se alguém se interessar. Já fazem 4 anos já. Mas busque direção de Deus. Seja ovelha nos mínimos detalhes do seu aprisco. Segundo, o Jeová Jirê, o meu provedor, é aquele que supre as minhas necessidades. Às vezes nós estamos dizendo que Deus supre a nossa necessidade, mas a labuta é nossa. Eu estou fazendo a força do meu braço, aquilo que eu acho que deve fazer, eu estou fazendo, estou correndo atrás. E tem muita gente perdendo a família justamente por tentar ganhar a família, por lutar pela família, está perdendo porque é ausente. O trabalho é bom, mas existem prioridades: Deus, família, trabalho. Nunca coloque o trabalho acima da sua família. E nós não estamos tendo Deus como nosso provedor. E pode até ser que você tem tudo o que você precisa, mas Deus não é o seu provedor. Você tem sido o seu provedor. E Deus quer que nós sejamos dependentes de Deus. E muitas vezes Deus vai permitir que você passe por situações adversas, crises, materiais, financeiras, para aprender a ser do Senhor dependente. Dependente.
Então eu preciso entregar, consagra tudo que você faz ao Senhor e os seus planos serão bem sucedidos. Deus é o Deus que quer prover também nos mínimos detalhes da sua vida. Como nós vimos, Ele dá direção, mas Ele também provê. Ele provê. Coisas pequenas e coisas grandes. A gente só apresenta coisas grandes muitas vezes. Certa vez em 1998, convertido, 4 amigos, não tínhamos nada, tínhamos Deus, era o suficiente. O tempo todo a gente ia para a igreja, era 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. Depois do culto a gente saía andar a pé, andava demais, era tudo magrinho, muito magrinho. E a gente gostava de falar sobre as coisas de Deus, jovens, 17, 18 anos. Nossa conversa não era mulher, não era futebol, não era carro. A gente gostava de falar das coisas de Deus. E a gente andando juntos, naquele dia eu me lembro, eu era de uma outra igreja, passando lá em Londrina, na frente do Espaço Esperança. A gente estava indo na direção de uma pizzaria que nós íamos todos os fins de semana. Só que naquele dia ninguém tinha dinheiro. Mas a gente estava indo em direção, porque era o hábito ir em direção àquela pizzaria, e era meio caminho para casa, e a gente estava indo feliz, só um que morava para o outro lado, mas ele foi junto. A gente gostava de estar junto. E de repente, andando em frente, no final da igreja, sendo o nosso culto, final do Espaço Esperança em Londrina, de repente, alguém olhou no chão, R$10. Aquela pizza era R$2, era um prato, chamava broto, tinha pizza bonitinha, uma para cada um. A gente achou aquele dinheiro, aquilo foi tão precioso para a gente, R$10. A gente não tinha nada, mas Deus era o suficiente para a gente. Sabe quando a gente pensa em Deus provedor, está pensando em coisas que Deus vai me dar, bens materiais, suprir minha necessidade. Deus quer suprir, mas em primeiro lugar, Deus precisa ser suficiente para você. Ele, o que Ele é, ser suficiente. Eu tenho Deus, eu tenho tudo. Deus é suficiente, ainda que nada dê certo, ainda que eu não tenha nada, Ele é suficiente. Ele permanece sendo suficiente. E aqueles R$10 nós oramos, com Deus, que não falte para quem perdeu. Ele não saiu procurando, quem será, né? Uma multidão, né? Que não falte para quem perdeu, mas muito obrigado, Deus, pela tua provisão. Deu para comer cada um, e ainda deu para comprar uma coca de R$2, naquela época, né? Deus é provedor. Lembro de uma outra situação em que era seminarista, meu irmão, hoje pastor, também era seminarista. Seminarista tem dinheiro para nada também. E eu me lembro que eu havia recebido um dinheiro, e naquela época, R$50 era dinheiro. Ainda acho que é dinheiro hoje, mas naquela época era mais. R$50, eu tinha recebido um dinheiro e tal. E Deus colocou no meu coração de dar R$50 para o meu irmão. Eu falei, mas Senhor, R$50 para o meu irmão? Eu nunca dei R$10 para o meu irmão, vou dar R$50 para o meu irmão. E meu irmão, ele recentemente havia saído do trabalho, estava desempregado, estava namorando uma menina bonita, eu pensava, mas não tinha dinheiro para nada. Não ia sustentar a menina bonita. E Deus colocou no meu coração, dá R$50 para ele. R$50, tá bom, Deus, eu vou dar R$50 para meu irmão. Falei, Anderson, só R$50 para você usar com a sua namorada bonita. E o meu irmão falou assim, hoje, Gustavo, você não vai acreditar, hoje, sem dinheiro nenhum, eu fiz uma oração, falei, Deus, me arruma R$50. Eu falei, sério. E ele disse que ele estava andando no centro, deve até olhar para o chão assim, para ver se ele achava R$50. O Deus que provê, irmão, na sua vida, nos mínimos detalhes. A Bíblia diz assim, o salmista fala, Salmo 37:25, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus é Deus encarnado. Então Deus se torna carne e revela, através do que Ele faz, a sua vontade para nós. Jesus alimenta 5.000 homens, com as suas famílias, 20.000 pessoas mais ou menos. Ele revela que Deus é o Deus que alimenta, que supre, desde que você não desperdice aquilo que Deus tem te dado. Coloque detalhes. Deus é o Jeová Shalom, aquele que me oferece paz.
A palavra de Deus diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. É paz. Eu não li os outros versos, os outros tópicos. Deitar-me faz em verdes pastos. Isso é paz. É paz de Deus para a sua vida. O mundo não há paz. Romanos 3 diz que o mundo sem Deus não tem paz. O mundo busca uma paz que é a paz sem Deus. A paz que vem muitas vezes através das minhas obras, através da minha personalidade, da minha simpatia. Mas essa paz, ela não dura. Na verdade, nós não temos paz porque foi perdida lá no princípio. As pessoas não têm paz umas com as outras porque não têm paz interior. E as pessoas não têm paz interior porque não têm paz com Deus. A paz interior é a paz de Deus. Para ter a paz de Deus, eu primeiro preciso experimentar a paz com Deus. E eu não tenho paz com Deus porque eu fui separado. Nós precisamos ter paz com Deus. Separado. Mas aí vem Jesus, através da sua morte, nos reconcilia. E a palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E Ele diz: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Então Jesus vem resgatar esta paz que nos foi perdida. E nele nós temos paz. E às vezes no cotidiano nos perdemos, nas nossas guerras internas. E assim Jesus nos reconcilia, para que eu tenha paz com Deus. Uma vez tendo paz com Deus, eu passo a ter a paz de Deus, que é interior. E uma vez tendo a paz interior, aí de Deus, aí eu estou pronto para promover essa paz ao mundo. Ao mundo. Às vezes nos perdemos nas coisas corriqueiras de casa. Por que não encheu a garrafa de água? Por que essa pasta de dente está assim, amassou desse jeito? Não era assim. Por que deixou o sapato para todo lado? E são coisas pequenas que tiram a paz e vão acumulando. Uma vez um vizinho chegou num rapaz que estava de bem com a vida, bem resolvido. Nós temos que ser pessoas bem resolvidas. O vizinho chegou, os vizinhos brigaram. Aí um foi lá nele e falou assim: ó, porque ele lá fez assim, falou assim, fez assim, fez assim, fez assim, e eu fiz assim e tal. O bem resolvido falou: você está certo. Está certo. O outro vizinho veio: então, porque ele lá fez isso aqui e tal, e aí por causa disso eu fiz isso e tal. Você está certo. Aí a mulher dele falou: mas você é um sem caráter mesmo, né? Um vizinho vem e fala, você fala que ele está certo. O outro vem e fala, você também fala que ele está certo. Ele olhou para ela e falou: sabe que você está certo? Eu não quero problema com ninguém. Eu sou bem resolvido. E a gente tem que ser assim, sabe? Foge de picuinha. Foge de problema. Se Deus te colocou aqui neste mundo, não é para causar, mas é para resolver problema. Como eu já disse, há pessoas que trazem alegria por onde vão. Tem aqueles que trazem alegria quando se vão. A qual categoria você está? Qual desses dois? Jesus é o sacrifício que nos traz a paz. Você pode ter uma casa própria e não ter paz, ela não resolve. Você pode ter dinheiro na conta, isso também não resolve a situação interior. A única coisa que resolve é o Jeová Shalom, o Deus que é a nossa paz. Declare isso para você, declare isso na sua casa. A palavra de Deus diz: quando você entrar num lar, você declare que a paz seja nesta casa. Sempre quando eu visito, eu declaro que a paz seja sobre esta casa. A Bíblia diz que se a pessoa receber, fica ali. Se não receber, volta para mim. De qualquer jeito, você sai ganhando. E que essa paz que vem dele, que está sobre nós, nós precisamos promover essa paz. Promover essa paz. Depois nós temos o Jeová Rafá, que é o Deus que me cura, o Deus que sara. Quanto mais a ciência avança, irmãos, quanto mais a medicina descobre, ainda pessoas estão morrendo nos hospitais todos os dias, mais doenças estão surgindo. Se a ciência, se a tecnologia fosse solução, já teria resolvido, mas ainda precisa de Deus, o Deus que sara,
o Deus que cura a tua enfermidade, tantas enfermidades do corpo, da alma, da mente, do coração. Só que eu preciso crer que o Deus é o Deus que me sara. Doença é consequência da queda. Entrou o pecado no mundo quando Adão e Eva pecaram, entrou a doença, a maldição da doença e a morte. Doença não era projeto de Deus. E nós temos percebido que muitas vezes pessoas estão doentes porque Satanás tem afligido. E nós buscamos todo tipo de remédio, e nós temos que sim buscar na medicina, e Deus usa os médicos. Mas em primeiro lugar eu preciso buscar o Senhor que me sara. Primeiro eu vou buscar a Deus. A palavra de Deus diz que Jesus é a solução para a minha enfermidade, lá na cruz. Quando nós celebramos a Páscoa, nós celebramos a ressurreição, o perdão dos nossos pecados e a cura das enfermidades. A Bíblia diz que Ele levou sobre si lá na cruz as nossas feridas, as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas feridas dele. A Bíblia diz que nós fomos sarados. É você falar: enfermidade, no nome de Jesus, eu não te aceito, eu te rejeito. Retire-se do meu corpo, no nome de Jesus. Deixa ela saber o que Deus fez. Salmo 103, que foi aqui trazido, diz que é Ele que perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. Ore, repreenda, e o nome de Jesus. Quando Pedro curou aquele paralítico, Pedro e João, é interessante, quando ele teve que dar satisfação aos sacerdotes, ele falou: foi o nome, não fui eu, não foi o meu poder, mas foi o nome de Jesus. E nós, igreja, nós carregamos o nome de Jesus, o nome de Jesus, sobre toda maldição, sobre todo mal, sobre suas emoções, sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu corpo. Declara este nome, o nome que é sobre todo nome. Tem muita gente que não consegue mais dormir, e aí, por não conseguir dormir, toma remédio para dormir, e depois não consegue acordar. E aí tem que tomar café para acordar e se manter acordado. E tomou tanto café que não consegue dormir de novo. E toma remédio para dormir de novo. Depois toma café para acordar. Não é projeto de Deus isso, irmãos. Deus é quem te faz repousar. E dormir na igreja é pecado? É pecado? Sim ou não? Dormir na igreja é pecado? Se você dormir, glória a Deus se você dormir. Eu não vou sentir mal, falar assim: nossa, que pregação ruim, né? Eu não vou me sentir mal se você dormir. Dorme. É assim, estou cansado, mas eu vou para o culto. Eu trabalhei o dia inteiro, mas eu vou para o culto. Estou estraçalhado, mas eu vou para o culto. Entre dormir em casa e dormir na igreja, dorme na igreja. Porque eu sei que é naquele lugar que eu encontro vida, salvação. Deixa dormindo ou acordado, o Espírito Santo age na nossa vida. A palavra de Deus é poderosa. Mas cuidado para não cair, como eu. O rapazinho dormiu, caiu, morreu. Paulo teve que ressuscitar ele. Talvez a gente ressuscite, talvez não. Depois nós temos o Deus que é o Jeová Tsequenu, o Deus que é a minha justiça. A palavra de Deus diz que Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Jeová Tsequenu. Somos pecadores, não há nenhuma justiça em nós. Por mais que eu tente ser bom, pela minha própria bondade, Deus diz que não serve, é trapo de imundícia. Jesus diz em Marcos que o coração do homem procede toda impureza, maldade, mentira, adultério. Todo mal vem do coração. E é o que torna o homem, é o que torna a mulher impuro. Não é o que nós fazemos, não é o que nós falamos ou pensamos. O problema está no que nós somos. Por isso que a palavra de Deus diz: dar-vos-ei um coração novo, e um espírito novo colocarei em vocês. Para que uma vez Deus mudando o nosso coração, muda a nossa forma de falar, nossa forma de agir, nossa forma de ser.
e de pensar. E Jesus vem restaurar exatamente a nossa injustiça. A palavra de Deus diz, lá em 2 Coríntios 5, 21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Diga assim: eu sou justiça de Deus. Isaías 53 diz, no versículo 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A sua justiça foi transferida naquela cruz do Calvário. A justiça dele foi transferida para você. Um casamento com comunhão parcial de bens, tudo que é dela é dele, tudo que é dele é dela. Foi assim que nós casamos com Cristo. Tudo que é meu, todo o meu mal, minhas mazelas, se torna dele. E tudo que é dele, toda a vida, toda a paz, toda a alegria, todo o amor, todo o poder se torna meu. É a nossa união com Cristo. Essa é a verdade mais profunda da palavra de Deus. Nos tornamos com Ele um. E somos um com Ele. Somos feito justiça de Cristo. A palavra de Deus diz em Romanos 5 que nós somos justificados pela fé. Sou justificado pela fé. O versículo anterior diz assim, que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Você foi perdoado porque Ele morreu. Você foi justificado porque Ele ressuscitou. Tudo é Ele. Ele fez tudo por nós. E justificado pela fé, tenho paz com Deus. Ser justificado é ser declarado inocente. É como se você nunca tivesse pecado. A Bíblia diz que Ele se ofereceu para te apresentar santo, inculpável e livre de qualquer acusação diante de Deus. Não com base nos seus méritos, com base no que Ele fez na cruz e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que você fora justificado pelo que Ele fez, agora pratique justiça todos os dias. Deixa que o mundo veja as tuas obras e glorifique o nosso Pai. Sexto lugar, Deus é o Jeová Shammah, aquele que se faz presente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Deus é conosco. Sabe o nosso problema? A gente quer sentir mais do que crer. A gente crê mais no que a gente sente do que no que Deus diz. Porque Deus, às vezes a gente até ora errado, né? Deus esteja comigo agora neste lugar. E a gente pede para Ele estar porque não sente que Ele está. Mas a palavra de Deus diz que Ele está. Eu estou com você todos os dias. Eu nunca o deixarei, não abandonarei. Não precisa sentir. Ainda que você sinta, Ele está. Ainda que você não sinta, Ele ainda está. Ainda que tudo pareça bem, Ele está com você. Ainda que tudo pareça errado, Ele continua com você. E essa mania dos cristãos, se eu sentir, eu vou dar uma oferta. Se eu sentir, eu vou dar um abraço naquele irmão. Hoje eu não estou me sentindo bem. Cara feia. Parece que a gente se esqueceu do que Deus fez. Às vezes nós vemos pessoas reclamando tanto. Reclama de tudo. Se chove, reclama. Se faz sol, reclama. Se está calor, reclama. Se faz frio, reclama. Nós temos tudo. Deus nos deu o seu Filho, o seu sangue, o sacrifício, a ressurreição, o Espírito Santo. Nós temos tudo. O que mais precisamos? Você está aqui, significa que Deus tem cuidado, sustentado você, te capacitado a ir e vir, a se conduzir. Deus é aquele que é presente na nossa vida. Jesus veio morrer por nós, a fim de habitar em nós. Ele vem habitar, é Deus conosco, Emmanuel. É o Deus que anda junto, é o Deus que abraça, que sente, que está pertinho. A religiosidade, ela espiritualiza Deus. Jesus não fez isso. Jesus humaniza Deus. Entende? Espiritualidade espiritualiza, torna Deus muito difícil, muito longe. Jesus não, Ele humaniza, Ele traz Deus pertinho da gente. E depois da sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, por que Ele subiu? Ele fala assim: eu vou para enviar para vocês o Espírito Santo, que vai estar com vocês para todo sempre. Onde você estiver,
Não rejeita o que Ele fez e o que Ele disse pelo seu sentimento, pelas circunstâncias da sua vida. Creia simplesmente que Ele está em você. E por fim, o Jeová Nissi, o Deus que me faz vencer, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Tem muita gente derrotada pelo passado, pelas circunstâncias, pelo outro, pelo próprio inimigo. Muita gente chorando e prostrada, não consegue mais viver nem sonhar. Deus é quem nos faz vencer. E aqui Ele diz: prepara uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Aí você pensa, eu vou acabar com eles. A mesa na cultura judaica não era para destruir os inimigos. Sabe para que era? Para reconciliar, para sentar do lado. O que Deus está querendo dizer nessa noite? É hora de reconciliar com seu irmão, com aquela pessoa que você tem aquela dívida, aquela situação pendente que não resolveu. É tempo de reconciliar com o irmão, uma situação de herança. Sai perdendo, mas reconcilia. É tempo de pedir perdão, é tempo de perdoar, porque existem coisas muitas vezes travadas na sua vida, por situações que você não amarrou, não resolveu. E Deus, Ele quer assim, preparar uma mesa na presença dos seus inimigos. Faz com um de cada vez, não junta todo mundo. Dá aquele abraço, chora junto. De que vale ganhar e ser injusto? Sai perdendo. Negocie. A palavra de Deus diz, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Isso é ser vitorioso em Cristo, não é vencer os seus inimigos, é reconciliar com eles. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É o Jeová, o Deus que nos dá vitória. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Salmo 23, ele começa no pasto. O Senhor é meu pastor. E ele termina no céu. Fique em pé. Talvez você está no pasto da sua vida. Talvez alguma situação que você está vivendo hoje não é onde você gostaria de estar. Davi estava no pasto, o seu coração estava no trono. Ele foi fiel no pasto. Deus o conduziu na hora certa ao trono. Talvez o pasto na sua vida é o seu casamento, é o seu marido viciado, são seus filhos que estão perdidos, ou aquela causa que não consegue resolver. Deus, Ele quer que você experimente o céu nessa noite. Então, se você quer de fato que o Senhor seja o seu pastor, enquanto nós cantamos, eu quero te convidar a vir à frente, e nós queremos orar por você e declarar que o Senhor é o pastor da sua vida. Enquanto cantamos, fique à vontade de vir à frente, e nós vamos orar pela sua vida. Deus, tu és o meu Deus forte, Grande